Agora a gente fala sobre a campanha do Outubro Rosa. Isso porque uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer aponta que em 66% dos casos de câncer de mama é a própria mulher quem detecta os primeiros sinais da doença. Por isso é muito importante que todas tenham informações sobre esse mal. Para conversar com a gente, então, esclarecer todas as dúvidas sobre a campanha e também as prevenções existentes a respeito do câncer de mama, eu recebo aqui ao vivo a médica mastologista do Hospital Pérola Byton, doutora Ana Luísa Faria. Doutora Ana, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente sobre um tema tão importante. Obrigada a vocês pelo convite. Agora, doutora, esse dado é extremamente importante. Mais da metade das mulheres consegue chegar a esse diagnóstico. Isso quer dizer que a prevenção pelo toque, pela tentativa de, em si mesmas, localizarem o mal é muito importante. Explica pra gente desde que idade é possível que a mulher faça isso. O autoexame ele pode ser feito a partir de qualquer idade. A partir dos 20, 25 anos, a mulher pode ter um conhecimento sobre a sua própria mama, para que caso ela identifique algum problema, ela vá procurar um médico para esclarecer aquela dúvida, tá? A questão é que nós deveríamos ter mais acesso a consultas médicas, mais acesso a métodos diagnósticos, principalmente para as mulheres acima dos 50 anos, e que não fosse elas realmente que detectassem durante o autoexame esse tipo de tumor. Mas perante a nossa realidade ainda dentro do Brasil, seria interessante que elas conhecessem um pouco sobre a própria mama, se houve alguma mudança, não só em relação ao nódulo, mas na cor da pele da mama, na saída de uma secreção ou numa retração do bico para dentro da mama, coisas que ela notou que não eram comuns à mama dela anteriormente. Perfeito. Doutora, a gente vem falando muito sobre a questão da prevenção e também dos cuidados, é assim que se descobre o quanto é importante se dedicar ao tratamento. Então, sobre o tratamento, queria que a senhora explicasse para a gente, por exemplo, como as mulheres podem, então, de certa forma, tentar melhorar pós-tratamento, qual é a expectativa e perspectiva de uma cura, porque a gente percebe assim, é um tratamento que judia bastante no português correto, né? Diminui muito, inclusive, até mesmo os anticorpos, faz com que a mulher fique mais frágil ou quem quer que passe por uma quimioterapia, por exemplo. Então, de que forma ela pode encarar positivamente isso para que a cura venha de forma mais rápida também? O tratamento, sim. O tratamento é um tratamento muito pesado, porque as cirurgias são cirurgias que deixam cicatrizes, marcas, às vezes até mesmo mutilante. E a quimioterapia pode abaixar o sistema imunológico. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que hoje, com todos esses tratamentos, as mulheres têm cura, atingem a cura para o câncer de mama. Então, esse deve ser o foco final. É fazer tudo o que é possível agora, no momento em que ela sabe que ela está com a doença, para que ela tenha uma sobrevida longa, mais de 5, 10, 15, ou que nunca mais venha a ter ou recorrer dessa doença. E isso é possível, principalmente nos casos de câncer de mama iniciais, que são aqueles tumores menores detectados pelos exames. A gente sabe, doutora, voltando a falar um pouquinho da questão de diagnóstico e de prevenção, que no Brasil, infelizmente, nem todos têm acesso às questões adequadas, isso desde tratamento, mas também passando por a questão de equipamentos que possam levar a mulher a esse diagnóstico. Como é que elas podem buscar isso, então, com essa carência que nós temos em todo o país? Eu vou dar um dado muito interessante para vocês, que no Brasil não faltam mamógrafos. Não falta? Não, na verdade eles estão mal distribuídos ou sem manutenção. Então, a maior questão é justamente a gente otimizar aquilo que nós já temos, para que as mulheres realmente tenham acesso ao rastreamento adequado. Mas, perante essa realidade do que não há, o que nós podemos fazer com o que há? É realmente passar com uma consulta ginecológica para que o próprio médico examine as mamas pelo menos uma vez por ano e que se detecte pequenas anormalidades, para que elas não cheguem a crescer e cheguem para nós, para o tratamento, em estadiamentos mais avançados. Porque aí, claro, a cura vai ser muito mais complicada. Sim, com certeza. Eu queria te fazer duas perguntas que são bastante, digamos assim, incomuns. A primeira delas em relação ao homem, porque muito se fala sobre a questão da doença desenvolvida em mulheres, mas pouca gente sabe que o homem também pode desenvolver e que no caso do homem é muito severo e muito mais grave. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, 1% dos casos de câncer de mama, eles acontecem no homem, tá? Então, é muito mais difícil fazer esse diagnóstico, primeiro porque o homem nem lembra que ele tem mamas, nem lembra de examinar as mamas. Segundo, porque nós não temos métodos de rastreamento, nem faixa etária para esse tipo de câncer. Então, é importante que o homem também
faça de vez em quando uma palpação perto do mamilo para ver se ele não sente nenhuma tumuração, se ele não sente nenhum nódulo. E qual homem que costuma ser mais acometido? Naqueles em quais nós temos alterações genéticas, que são homens que têm mãe, irmã, tia com câncer de mama. São homens que talvez devessem prestar um pouco mais atenção nas próprias mamas. Perfeito. Para a gente finalizar, então, um resumão geral sobre os cuidados. Só para deixar bem claro, já que estamos no Outubro Rosa, deixar bem enfatizado para o nosso público feminino, masculino, porque o homem, como a gente disse, pode ser acometido, mas acima de tudo, a responsabilidade dele, aquele que é casado, que é noivo, que namora, em ajudar, em levar a companheira a perceber a importância de tão cedo buscar auxílio ou buscar conhecimento, diagnóstico, é muito importante. Fala um pouquinho para a gente do resumo geral, idade, tudo que precisa se preocupar a respeito do tema. Só vou colocar uma coisa bem claro. Rapidinha. Homens, por favor, acompanhem as suas mulheres durante o tratamento, porque isso é de extrema importância para a aderência delas ao tratamento. Tanto homens quanto mulheres, a incidência é maior acima dos 50 anos, então as mulheres principalmente devem se atentar mais às mamas após os seus 50 anos. Homens são só em casos em que a gente tem uma história familiar muito positiva. Caso se detecte algum nódulo, principalmente nódulos endurecidos ou alterações de pele, tipo casca de laranja ou fluxo pelo mamilo ou endurecimento do bico do seio, retração dele para dentro da mama, todas essas mulheres devem procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado, doutora Ana, pelos esclarecimentos. Esperamos recebê-la aqui em outras ocasiões para trazer mais informações tão preciosas como essa. Obrigada a vocês.